E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um problema grave, que é a síndrome do pânico. Eu tive esse problema faz uns 3 anos já e tô aqui para falar um pouquinho como é que foi, como é que começou, como é que eu superei. É, Na verdade, foi um dia que eu tava na academia, um dia comum, como sempre, eu tava bem ansioso, eu sempre fui bem ansioso, mas eu nunca achei que isso um dia fosse trazer problema para mim, como trouxe. É, eu tinha uma carga de trabalho bem corrida, bem excessiva, trabalhava desde manhã até a noite, em 2 empregos diferentes. Hoje eu vejo que tudo isso contribuiu para eu ter síndrome do pânico, na verdade. E eu tava um belo dia na academia, tava fazendo um treino que eu fazia umas 11 horas da noite e comecei a me sentir muito mal, com uma sensação de morte terrível, terrível mesmo. E comecei a achar que eu ia morrer, meu coração deu uma acelerada monstra, batia muito forte, eu via o meu peito saltar pra frente assim com muita intensidade e pedi ajuda para as pessoas que estavam lá, falando que eu ia morrer, ia morrer, ia morrer. E depois desse dia minha vida mudou. Minha vida virou um inferno depois desse dia, para falar a verdade. Eu não sabia o que eu tinha, porque eu sentia tontura, eu sentia meu coração queimar, eu sentia agulhada no peito, eu sentia minhas veias do braço queimar, eu sentia sensação de morte toda hora, tinha medo de dormir, comecei a dormir com a minha mãe de novo e tinha medo de tudo. Ia cortar o cabelo, passava mal, pegava o carro para sair, passava mal, deitava para dormir, passava mal, medo de sair de casa, medo de ficar no meio de gente, passava mal no meio de gente, passava mal em qualquer lugar. Foi terrível, foi 2 anos assim. E a parte que eu acho mais difícil é o diagnóstico. Eu fui no médico várias vezes, né, porque eu não sabia o que eu tinha e nem o médico conseguiu identificar que era problema psicológico. Então foi super complicado para mim. Quem descobriu, quem me orientou foi uma namorada que eu tinha na época e falou: Você tá com síndrome do pânico. Aí eu comecei a ver os sintomas, tudo certinho, e eu vi que eu realmente estava, mas se dependesse de diagnóstico médico, ia ser muito difícil, porque eu fui muitas vezes ao pronto-socorro desesperado, fui no plantão do convênio que eu tinha também desesperado, e nunca ninguém descobria nada, pelo contrário, me dava um remédio calmante para tentar amenizar e resolvia só no momento, entendeu? Me dava sono, chegava em casa dormindo, outro dia acordava com o mesmo problema. E na verdade, uma vez pra tontura me deram remédio pra labirintite, achando que eu tava com labirintite. Tratei como estresse também. Gente, foi muito complicado. Aí até que essa minha namorada falou, e eu fui no psicólogo e realmente eu estava com síndrome do pânico. Fazer exame de tudo quanto é coisa, de coração, eco, eletro. Aí engraçado que quando eu vi o resultado do exame que não tinha nada, as dores passavam, entendeu? Do coração foi assim, eu vi que meu coração tava perfeito. Eu não parei de sentir dor. Até um dia atrás eu estava sentindo dor. E aí, de repente, quando eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha nada no coração, parou a dor. Então, a síndrome do pânico tem muito disso. É muito complicado, as pessoas costumam não entender, familiar. Você fica naquela, você conta, a pessoa acha que você é frescura, que você é novo, que é isso, que é aquilo. E ninguém consegue entender seu sofrimento. Só quem passa mesmo que consegue entender. Então, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da experiência. Foi terrível, foi esse tempo aí que eu passei foi muito tenso mesmo. Mas aí fui pro psicólogo e optei desde o início por um tratamento sem remédio. Remédio que poderia me viciar, sem remédio de tarja preta. Prefiro um tratamento normal, natural, melhor dizendo. Então minha psicóloga entendeu, indicou a princípio a acupuntura e um remedinho que eu colocava embaixo da língua, que é homeopático, que é bem tranquilinho, um remedinho que você pode mandar fazer sem receita, sem nada. E aí eu comecei com a acupuntura, comecei a tomar esse remedinho, mas o que ajuda mesmo é você entender o que você tem, saber que você não vai morrer, que não vai acontecer nada com você, apesar dos sintomas ser terrível, de você achar que vai acontecer, do seu corpo mostrar que vai acontecer, na verdade não vai acontecer nada. Então, conforme você vai entendendo o que você tem, você vai pondo na sua cabeça, você já vai reagindo melhor às crises. As crises você tem que sentir ela mesmo, você não pode inibir elas, ficar lutando contra. Você tem que sentir aquela sensação ruim e deixar passar, e sentindo, sabendo que aquilo não vai fazer nada pra você.
você vai fortalecendo sua mente novamente, vai reprogramando seu cérebro para entender que tem situação que não é situação de risco, que você não precisa ficar preocupado, com medo nem nada. E, gente, resumindo, depois desses 2 anos eu fiz essa terapia, dependeu muito de mim, eu tive que sair, nos lugares que eu tinha medo de ir, eu tive que acabar indo, eu tinha medo de viajar sozinho, acabei indo viajar sozinho, eu tive que enfrentar meus medos. Passei mal em todos os lugares que eu fui viajar sozinho, passei mal, eu saí, passei mal aqui, passei mal ali, mas no final eu criei uma confiança, eu vi que eu não, que eu não morria nos outros lugares, não ia morrer na minha cidade também. Eu comecei a perder o medo da morte. E depois dos 2 anos tô super bem, faço qualquer coisa, saio, vou pra academia, faço qualquer coisa, voltei minha vida normal. Os sintomas foram sumindo com o tempo, parei de sentir queimação, dor no peito, parei de sentir com o tempo. E o que eu digo pra vocês é que tem recuperação sim, pra quem tá passando por isso, tem que acreditar que tem recuperação sim. Depois de um tempo você já não sente mais preso nessa cadeia aí, porque a síndrome do pânico é uma cadeia. Quando você descobre que você tem, você pensa que você nunca mais vai sair dela. Não é verdade, é coisa da sua cabeça, porque tem jeito sim. Eu recomendo, coitado de mim, né, gente? Mas eu recomendo tentar sempre uma terapia sem medicação, porque a medicação vai ser como uma bengala pra você, entendeu? Você vai ficar escorado nela, depois você não consegue mais sair dela e isso não vai resolver seu problema. Eu recomendo você entender realmente o que você tem e, e lutar. E vencer os medos, que uma hora isso aí passa, tudo passa, entendeu? E ficar firme, porque para não deixar isso se tornar uma doença crônica, né? De você não conseguir resolver mais. Então a minha recomendação é essa. Hoje eu tô super bem, tô super tranquilo, trabalho normal, faço todas as coisas normal. Parece que eu nem tenho isso, que eu nem tive, na verdade. E é isso. Tô aqui, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, para quem tiver dúvida alguma coisa, que no vídeo não dá para falar muito e também para não ficar muito extenso, não vou ficar contando toda a história. Mas para quem tiver dúvida e quiser me contatar pelo Zap, fica à vontade. Abraço.